de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor está preparando milagres. Em nome de Jesus. Estamos todos tão necessitados dos milagres de Deus, de experimentar as maravilhas do Senhor. Hoje o culto será em ações de graças, por mais um ano de vida de Ingrid. Ela está lá atrás, sentadinha. E por algumas respostas de Deus que estão a caminho. E a gente já vai de antemão render graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Josué, um livro histórico. E nós vamos ler, eu ia ler somente o versículo-chave, o versículo que a gente vai meditar mais especificamente nele, mas eu vou ler todo o contexto para que a gente tenha uma visão geral daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Também quero render graças pela volta em paz dos nossos missionários. Eles estiveram ali em Manari. Depois da palavra, a Iria vai trazer uma palavra, os irmãos que estão aqui, brevemente, sobre aquilo que foi feito ali. Foi bênção de Deus. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Vem falar ao nosso coração. Tu conheces as necessidades e as causas impossíveis do Teu povo. Assim como o Senhor fez no passado, que o Senhor possa operar nos nossos dias, fazendo com que as águas das impossibilidades se levantem no montão para que o Teu povo passe a pé enxuto. Que aquilo tudo que tem assolado o Teu povo nesses dias, Senhor, e não são poucas as assolações, que o Teu povo possa experimentar a Tua glória, o Teu poder nessas situações, em nome de Jesus. Deus bendito, fala ao Teu povo nessa tarde, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente tem, nesses dias, experimentado muitas inquietações, o coração tem gemido na presença de Deus. São muitas as demandas do povo, demandas que do ponto de vista humano são absolutamente impossíveis. Mas eu tenho uma esperança teimosa. Eu tenho uma esperança que insiste em esperar aquilo que Deus fará na situação. E eu não sei como o Senhor vai fazer na situação que Ele assola, mas eu quero ousar nessa tarde, eu quero ousar dizer a você que não sei como Ele fará, mas de modo assombrosamente maravilhoso Ele fará, em nome de Jesus. Porque o mesmo Deus que operou no passado, nos dias de Moisés, nos dias de Josué, nos dias dos patriarcas todos, nos dias dos profetas, é o mesmo Deus que nós seguimos. Amém. E a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará presente. Eu tenho certeza que nós somos mais que 2, mais que 3, e aqui o Senhor está presente. E onde o Senhor está, o milagre acontece. Amém? Amém. Meus amados, o texto, na realidade, como vimos, ele começa lá no versículo 1, vai até o versículo 17, e conta a história da travessia do Jordão pelos israelitas, sob o comando do general Josué. Esse é um dos textos mais extraordinários, que tocam o meu coração mais profundamente, dentre muitos. O povo precisava atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Contudo, para que eles tivessem sucesso nessa jornada, uma coisa era necessária, e o versículo diz, versículo 5, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Só que o povo precisava atravessar, mas havia uma grande impossibilidade. O Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. E um grande milagre aconteceu, e nós vemos aqui o relato todo, e vimos a glória de Deus na situação. Santificação não é impecabilidade. É esse processo que nós passamos desde o momento que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Cristo. Nós começamos o processo de santificação progressiva até fecharmos os olhos nessa terra e encontrarmos com o nosso Senhor. Já falamos sobre isso inúmeras vezes. Santificação é uma inclinação para fazer a vontade de Deus, bem como uma consciência daquilo que lhe desagrada. Deus operou maravilhas no passado, e eu repito, quer operar maravilhas em nossas vidas hoje. Mas eu tenho percebido, com tristeza no coração, o namoro do povo de Deus com o mundo, uma contaminação que impressiona. E eu tenho a impressão que tem um cão no inferno chamado não tem nada demais. Eu tenho a impressão que tem esse cão lá. Porque as pessoas fazem determinadas coisas e acham que não tem nada demais. E nós precisamos nos separar para Deus.
E eu queria chamar sua atenção que nós não estamos falando aqui de você se enclausurar, de você fechar-se no mosteiro, você entrar numa bolha. Não estou falando disso. Mas eu estou falando da necessidade de nós não compactuarmos com determinadas coisas que visivelmente têm entristecido o coração de Deus. E todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que passou pela experiência da regeneração do espírito morto, dos seus delitos e pecados, e nasceu de novo, essa pessoa tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo percebe o alarme quando acende no interior, dizendo: olha, isso aí entristece o coração de Deus. Ninguém, nenhum oficial da igreja, nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum presbítero vai sair atrás de você como fiscal da fazenda celestial. Não. Mas é preciso que você seja sensível à voz do Espírito Santo, que sempre fala ao nosso coração. Para entendermos melhor esse texto, olhemos um pouco mais para o passado. O povo de Deus havia se acostumado aos hábitos do Egito durante os 430 anos de cativeiro. Josué agora, instruído por Deus, requeria uma mudança nos hábitos, nos valores, nos costumes e na crença do povo que havia se contaminado com a maneira pagã de ser dos egípcios. O Senhor deu instruções ao povo e deu instruções aos sacerdotes. E eu quero dizer a você, se quisermos fazer travessias vitoriosas, precisamos nos distinguir do mundo, nos santificando. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Há muitas oposições contra o povo de Deus nesses dias, de todas as formas. E eu queria, como um grande passo de fé e de santificação, que nós começássemos a abençoar a vida dos nossos opositores humanos. Comece a abençoar a vida daqueles que lhe perseguem, daquele patrão que oprime, daquela pessoa da família que persegue você, que fala mal de você. Comece a abençoar e você vai ver a glória de Deus descer na situação. Amém. O andar diário com Cristo ressurreto produz um discipulado santificador. Aliás, o discipulado do cristão só termina quando ele fechar os olhos nesta terra. A gente tem dito isso muitas vezes, mas é interessante que falemos outra vez a respeito disso, porque nós temos a memória curta. E aí eu repito, nós não precisamos nos esconder, nós não precisamos nos enclausurar, precisamos até nos aproximar dos pecadores, dos que estão lá fora, que não conhecem o Cristo, mas não nos contaminar com suas práticas. O próprio Jesus nos ensinou essa lição em sua oração sacerdotal. Ele pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Graça de Deus não é licença para pecar. Hoje é um dia de participarmos da ceia do Senhor. Esse é um sermão memorial, onde nós nos lembramos da morte do Senhor por nós, até que Ele venha. E cada vez que nós experimentamos esse sermão dramatizado, nós precisamos fazê-lo com muita responsabilidade, com muita certeza no coração daquilo que cremos. Nós temos a tendência natural de criticar os antigos pelo fato deles experimentarem as manifestações de Deus de forma portentosa. No entanto, se nós formos bastante honestos, veremos que fazemos pior do que eles. No passado, o Espírito de Deus estava no meio do povo, mas no presente, o Espírito de Deus está em cada crente. E se o Espírito de Deus está em você, Ele precisa ter liberdade para falar ao seu coração, para ministrar a você. E nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E o temos entristecido com as nossas atitudes, nos associando muitas vezes ao mundo quanto às suas práticas e métodos, e nos rendendo às inclinações da carne.
A mensagem de hoje é uma mensagem para autoexame, visto que nós vamos participar da ceia do Senhor. A vida do povo de Deus é uma vida de inúmeras travessias, e isso começou desde a saída de Abraão de Ur na Caldeia, rumo a uma terra que ele nem conhecia e que lhe seria mostrada pelo Senhor durante a jornada. Eu acho isso tremendo demais. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa tremenda. Aí ele sai daquela situação. Anos mais tarde, Jacó e sua família atravessaram o Jaboque. Depois veio a saída do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho, depois o deserto e agora o Jordão. Cada uma dessas travessias tem um propósito santificador de Deus. Santificação não é uma máscara que nós usamos apenas no domingo em nossas assembleias solenes, ou clichês e cacoetes pentecostais ou carismáticos para confundir ou impressionar os tolos, ou até emboscar o Espírito Santo para que ele faça aquilo que nós queremos. Não. Santificação é muito mais do que isso. É deixar que Deus trabalhe em nosso favor. É deixar abrir passagem para Deus. Não dar uma mãozinha na bênção. Deixar que o Senhor opere. É isso que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida do pastor Malta. Porque todos nós estamos enquadrados no âmbito dessa palavra. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos nos preparando para aquele dia glorioso, quando seremos chamados pelo nosso Pai Celestial. Quer que seja pelo arrebatamento, ou o alto-falante do céu chamando o nosso nome para nós irmos para casa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Santificação é a mais sublime maneira de cultuar o Senhor. E o Senhor deseja fazer uma grande obra na nossa vida. É temor do Senhor e vida no altar, e altar é lugar de rendição e morte. A santificação através do discipulado relacional e experiencial com o Senhor tem o propósito de produzir Cristo em nós. Tem uma frase de um autor cristão chamado Brennan Manning, que ele diz o seguinte: a natureza humana, liberta da escravidão do pecado, é capaz de espantosa santidade. Ele fala isso no livro A Assinatura de Jesus. O que Deus está requerendo de nós hoje? O texto aponta para dois princípios. Primeiro princípio, o princípio da santificação. A palavra de Deus afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando eu falo santificação, não falo de santarronice exterior, roupas, usos e costumes, não. Eu estou falando de vida no altar. É preciso sim tirar as coisas condenadas da nossa vida, não apenas do nosso exterior, mas submeter as nossas inclinações malignas ao senhorio de Cristo, para que o poder santificador de Deus se manifeste. A santificação do cristão se dá em 3 níveis. Posicional, que é aquele momento em que somos justificados pela fé em Cristo Jesus e temos o nosso coração regenerado pelo Espírito de Deus. Depois vem a santificação progressiva, que é essa que nós estamos experimentando nessa altura da jornada. Ela é contínua, começa no ato da conversão e dura o tempo de vida que o crente tiver sobre a terra. É o tempo de crescimento espiritual. À medida que ele caminha, vai se tornando cada vez mais conformado à imagem do Cristo. Depois vem a santificação perfectiva, que é a glorificação do cristão na segunda vinda do Cristo, quando ele será totalmente conformado à imagem do Cristo. Deus é santo e se manifesta através de vasos limpos e separados para Ele. Hábitos, atitudes, práticas antigas não podem fazer mais parte da vida daqueles que realmente foram visitados e regenerados pela graça transformadora de Deus, a menos que tudo tenha sido uma grande farsa e nunca tenha havido um novo nascimento de fato.
se quisermos ver o sobrenatural de Deus agir em nós, através de nós e em nosso meio, se quisermos que as maravilhas de Deus nos alcancem, então precisamos derrubar nossos velhos altares, tirar do nosso meio os deuses estranhos, desconstruir os velhos paradigmas da religiosidade de fachada e andar reta e fielmente na presença do Senhor. Sabe quem é o seu fiscal? Você. Sabe quem é a pessoa com a qual você tem uma luta mais ferrenha? É aquela que você vê no espelho. Quanto temperamento precisa ser moldado pelo Senhor. Mas o trabalho é de equipe. É o Espírito Santo e nós. E ninguém pode fazer esse trabalho por nós. O segundo princípio, dar passos ousados de fé. Já lemos o texto todo, não vou repetir. O santo de Deus ousa porque sabe em quem crê. E hoje o Senhor está nos chamando para dar passos ousados de fé. Ousadia não é atrevimento, mas ação confiante naquele que tudo pode e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Foi isso que o povo de Deus fez na travessia do Jordão. E é isso que precisamos fazer hoje. Foi dito ao povo por Josué, por ordem de Deus, que assim que os sacerdotes pisassem nas águas do Jordão, elas se abririam. Vocês já imaginaram água formando um monte de água? Foi isso que aconteceu. O Senhor fez com que aquelas águas do Jordão, que transbordavam em todas as suas ribanceiras, elas se amontoassem para que o povo passasse a pé enxuto. O Senhor é o Deus que opera maravilhas. É o Todo-Poderoso de Israel. A Bíblia é um livro de princípios. Quando esses princípios são observados, as maravilhas de Deus começam a fluir para nós, em nós e até através de nós, apesar de nós. É simples assim. A salvação é de graça e pela graça. Tudo mais no reino de Deus requer esforço, tem um preço, e por mais alto que seja, vale a pena, quando o que está em questão é o desfrutar da intimidade com o nosso Deus. Tudo que nós temos visto em termos de mundo são ecos da segunda vinda do Cristo. Jesus está às portas. Nunca se viu tanta violência, o amor tem esfriado dos corações de uma maneira tremenda. A violência, a promiscuidade, guerras, rumores de guerras, fomes por toda parte. E a igreja precisa se preparar para esse encontro glorioso com o Senhor. Não brinque de ser crente, meu irmão. É tempo de voltar para Deus com inteireza de coração. O Senhor deseja ministrar essa palavra ao nosso coração de uma maneira especial. A nossa parte é abrir mão daquilo que tem nos aprisionado. Jesus quer nos libertar, mas não nos violentará. Se quisermos o ouvirmos, comeremos o melhor da terra. Senão, seguiremos numa vida espiritual absolutamente medíocre, anêmica, sem vigor. E eu queria deixar, para terminar, uma pergunta e uma afirmação. Quantos de nós estamos precisando atravessar o Jordão da incredulidade, da desobediência, do medo, da frieza, da apatia, da falta de perdão, da prostituição, da mágoa, da ira, da indignidade, da impureza, da desonestidade, da promiscuidade, ou dos vícios, ou tantos outros Jordões que precisamos atravessar? Há tantos obstáculos a transpor, só depende de nós, de nos santificarmos e darmos o passo ousado de fé em direção à nossa vitória. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, naquilo que eu sou tremendamente deficiente ao entregar,
que o Senhor complete a obra até o coração de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.